uma ótima noite. Estava conversando aqui com a doutora Paula ali, que Deus opera na nossa vida e a gente, de fato, apenas tem que deixar acontecer, né? A gente sabe o nosso lugar dentro dos ecossistemas e a minha disponibilidade para estar aqui no palco começou às 14 horas, eu falei, deixa acontecer, né? Uma hora vai acontecer. Então, de fato, não é nada tranquilo você falar depois do Matheus Ribeiro, depois do Pablo Marçal, sabendo que o Pablo Marçal vem daqui a pouco, mas a gente deixa operar e, graças a Deus, a gente se preparou para momentos como esse. Antes de mais nada, eu queria agradecer, honrar a Deus, porque é Ele que faz as coisas acontecerem nesse momento, desse jeito, e quero honrar o Dr. Paulo Corrales por nos dar esse espaço. Quem sou eu? Eu sou professor de Direito, fui professor durante 11 anos da minha vida, em diversas matérias, filosofia do direito, penal, processo penal, e sou também capitão da Polícia Militar. Hoje eu tenho a satisfação de comandar uma tropa de elite aqui na nossa região, que é a Força Tática, Cobra 20, para quem conhece. Comando esses valorosos homens e há 23 anos eu sou policial militar, entrei em 2002. E você já começa a imaginar, bom, eu sou funcionário público e professor de Direito. E, graças a Deus, alcancei nesse tempo de carreira um suposto teto de valorização, teto de entrega profissional, teto de conhecimentos em ambas as áreas. Só que eu não tinha alcançado, e estava muito longe de alcançar, um retorno financeiro que me desse essa tranquilidade e estabilidade. É por isso que eu fui para o empreendedorismo e eu tenho algumas coisas para contar aqui para vocês e, se me permitirem, também transbordar na vida de todos vocês. Sei que muitos aqui faturam muito, muito, muito mais, mas alguns códigos eu tenho aprendido nos últimos meses, o que me fez aumentar aí, desde o meu momento em que eu saí da faculdade, pedi para sair da faculdade, em 7 vezes o valor que eu ganhava lá, e em 3 anos triplicar o valor da minha empresa em faturamento. A decisão que te define, rompendo barreiras. Eu fui estudar durante muitos anos a mente humana, é por isso que eu coloquei aquele cérebro ali. Mas eu fui estudar a mente humana na prática. Então, quando eu lido com os meus homens, policiais militares, tropa de elite, policiais que precisam ali de uma atenção diferenciada, e também quando eu passei 11 anos dando aula em faculdade, eu aprendi mais do que nunca a lidar com as emoções e as dificuldades e os desafios que a mente humana proporciona. Por isso mesmo que eu, durante aí alguns anos, fui fazer diversos cursos de psicologia aplicada à prática e depois uma formação em psicanálise. O passador está aqui? Eu consigo passar por aqui? Está no meu comando ou está aí? Vamos ver. Ok. E é um pouco sobre a mente humana que eu quero mostrar para vocês, como a gente consegue manter-se firmes e fortes emocionalmente e mentalmente e alcançar os resultados mesmo com algumas dificuldades. Antes de mais nada, falando ali com o meu amigo professor Avraham, tirei da apresentação dele essa expressão hebraica, ele como professor hebraico, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E em alguns momentos ele me deu uma aula ali atrás, aprofundando um pouco isso. Não tem como você prosperar na sua vida profissional, pessoal, se você tem coisas erradas no dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro da sua alma, dentro das suas emoções. Esse princípio hebraico ele vai nos mostrar que se você está ruim por dentro, está ruim por fora. E o contrário é verdadeiro. Se você está bom por dentro, se você está puro por dentro, você consegue ter as chaves para estar por fora.
Isso foi o que o Matheus Ribeiro falou aqui, o Pablo Marçal disse, o Paulo Corrales está falando desde ontem isso. E isso tem uma origem milenar. A mente humana, ou melhor, os segredos dessa tal mente humana. Está escrito lá em cima, se desse para baixar um pouquinho aí o slide, razão e emoção. Pensando que aqui são os circuitos da nossa mente racional e aqui são os circuitos da nossa mente emocional. Você se torna melhor quando você se torna perito em razão e em emoção. Não só em razão e não só em emoção. Tomamos decisões o tempo todo baseados em circuitos racionais e em circuitos emocionais. Quanto mais você conseguir, adequar esses dois campos da sua vida, mais você conseguirá avançar. Existe um sistema, o sistema límbico, que está aqui no centro do seu cérebro. Aquilo que a gente estudou quando foi descobrir mais sobre neurociência, a pós-graduação que a gente fez sobre isso, mostra claramente que tem um campo aqui, dentro do sistema límbico, as amígdalas, que elas são responsáveis pelas tomadas de decisões emocionais, o nosso medo. Isso está mapeado no seu cérebro, o nosso sistema límbico, que é aonde tem as emoções. Fazemos sinapses, milhares de sinapses todos os dias, e essas sinapses é que são as definidoras das nossas decisões. Aqui, 3 livros para você sempre se lembrar de campos importantes para melhor entender as emoções, as razões e as tomadas de decisões. Esse aqui é um clássico do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman, e mais recentemente, Mindset, a nova psicologia do sucesso, de Carol Dweck. Aqui, um evento na sua mente, como funciona a sua mente? Você recebe uma demanda para fazer algo difícil que requer uma inovação. Você sente medo, mudanças físicas e mudanças mentais. Isso te leva a respostas destrutivas do seu inconsciente. Imagina que pessoas vão te achar incompetente se fizer essa mudança e der algo errado. Então você recebe uma demanda, sente medo, seu corpo reage e aqui vem a chamada resposta destrutiva inconsciente. O que a gente não sabe é isso daqui, ó. Antes de você sentir esse medo, existe uma pré-condição. Você leu notícias, passou o dia inteiro ouvindo lá o jornal, ouvindo tragédias, passando a mão no feed do Instagram e descobrindo que a vida é difícil. E você tem uma base de dados percebida, que é o seu passado. Isso misturado, isso somado umas coisas às outras, faz você sentir medo e aí a sua resposta destrutiva inconsciente. O que o estudo da mente e o controle dessa mente mostra é que se você tiver melhores bases de dados percebidas, experiências, e melhorar a sua pré-condição, essas alterações fisiológicas mudam, você sente menos medo ou coragem e você passa a ter uma resposta construtiva, às vezes inconsciente, às vezes consciente. Isso daqui mostrei foi uma fórmula, mas na prática, como funciona? Desde crianças, nós recebemos informações de várias maneiras. Agora, se você recebe e é alimentada a hábitos, a pensamentos que são glorificadores, você cresce. Ao passo que se você recebe, desde a sua infância, palavras, informações que são destruidores, a mente humana, na nossa fase, vai entregar aquilo que a gente recebeu. A boa notícia é que existe uma forma racional de você modificar isso, muito embora você tenha tido experiências desagradáveis em algum momento da sua vida. E todos nós temos essas experiências. Pais, a única coisa que você consegue fazer é quebrar o ciclo dos seus pais. Porque você também
vai repassar padrões errados para os seus filhos e estamos todos presos nesse ciclo. Mas tendo consciência, você passa a então a se controlar, a estudar e a entregar melhor para aqueles que são a sua geração, a nossa geração. E aqui, é um formato, é uma fórmula, uma matemática, tá? Vou ensinar vocês, muito simples. Palavras e pensamentos se retroalimentam. Palavras é o que você fala o tempo todo. Pensamentos é aquilo que só você ouve. O que você pensa, você fala. O que você fala, você pensa. E se você fala algo, a pessoa ouve e ela vai pensar a mesma coisa que você está dizendo ou vai causar nela uma emoção negativa ou positiva. Veja, você está se retroalimentando com sensações erradas e está alimentando pessoas ao seu retorno com sensações erradas. Ou, se você estiver pensando e falando coisas boas, você vai retroalimentar para você e para as pessoas coisas boas. É simples, é difícil de aplicar, mas é simples. Palavras e pensamentos se retroalimentam. E depois, a partir daquilo que você fala, você causa emoções. Emoções são fatores fisiológicos, tá? Emoções fisiológicos, sentimentos psicológicos. Então, emoções é o corpo vai palpitar, o corpo vai deixar feliz. O Pablo Marçal falando agora deixou nós emocionalmente alterados. O Matheus Ribeiro deixou nós emocionalmente alterados, porque eles têm a capacidade de, com palavra, alterar a nossa fisiologia. Isso daqui é o que acontece no momento. Depois, sentimentos são os que acontecem com a elaboração repetitiva dessas emoções, dessas palavras e desses pensamentos. Estão entendendo? É simples, mas é difícil na prática. A verdade é que se você se retroalimenta disso negativamente, uma hora você vai passar da raiva que você sente por alguém para um ódio. Não é possível que às vezes a gente sinta uma raiva de alguém no momento, mas ama essa pessoa? É, porque aconteceu algumas vezes. O oposto também é verdadeiro. Então, uma coisa é você compreender, ter consciência das suas emoções, para que isso não afete os seus sentimentos. Não acabou aí. Na verdade, é só o começo do seu pensamento. Depois, você repetidas vezes fazendo isso, vai criar as crenças. E aí mora o perigo. Eu coloquei de letras garrafais, crença, porque crença é onde nos projeta ou nos destrói. Crença é aquilo que acreditamos que é, sem que ninguém nos diga que é. Nós sabemos que é aquilo e nós vamos reproduzir aquilo de várias maneiras. As crenças criam comportamentos. Aqui a gente já está no campo prático. Criam comportamentos. Você tem uma crença e você vai ter um comportamento daquela crença. Depois, repetição. Depois, hábitos. Aristóteles, na sua obra Ética Nicômaco, já havia dito isso daqui, que várias vezes, repetindo um comportamento, um ato, você cria um hábito e do hábito você cria o caráter. Ele chama de virtude. A virtude, o ethos grego, aquilo que a pessoa tem de dentro, pode ser modificável a depender do seu hábito. Então, se você é uma pessoa do mal, mas você tem hábitos positivos, uma hora, segundo Aristóteles, você se converte para uma virtude. Ele disse isso, não sou eu que disse isso, e a neurociência diz isso hoje. Depois dos hábitos, aí sim a gente chega nos resultados. Não tem como você ter resultados positivos se os seus pensamentos e suas palavras são de escassez. Agora, eu volto aqui, a partir de uma metacognição de transformação, revelando tudo aquilo que os palestrantes já tinham dito. Se a sua mentalidade for de escassez, você vai ter resultado de escassez. Se a sua mentalidade for de prosperidade, uma hora vem prosperidade. É claro que não adianta você ficar só rezando, não adianta você só ficar pedindo, não adianta você só ficar mentalizando. Mas se você compreender, inclusive, a sua mente, as suas emoções, uma hora você chega lá. Estágios de aprendizagem. Inconsciente e incompetente, está escrito aqui. São aquelas pessoas que não sabem que não sabem. Depois você vem para o consciente incompetente,
Você sabe que não sabe. Você tem clareza que não sabe de algo. Ó, você está muito ruim ainda no gráfico, mas pelo menos você já sabe que lhe falta conhecimento sobre uma área. O difícil é quando você não sabe que não sabe. Tem um estudo chamado efeito Dunning-Kruger. Efeito Dunning-Kruger. Ele diz que quanto menos as pessoas sabem de algum assunto, por exemplo, de finanças, mais elas acham que sabem. Às vezes elas acham que sabem mais que esse cara aqui. Foi feito um estudo que demonstrou isso. A pessoa não sabe nada de um assunto, mas se perguntar para ela o quanto que ela acha que ela sabe daquilo, ela vai falar, eu sei um 7, 8, né? E ela sabe 0. Efeito Dunning-Kruger. O próximo estágio é você ser um consciente competente. Você sabe que sabe algo. Por que esse não é o último estágio? Porque você precisa racionalmente pensar para responder. O último estágio, que é o que eu vejo que o Pablo Marçal, o Dr. Paulo Corrales tem, é o inconsciente competente. Inconsciente competente. Eu sei coisas e faço coisas sem pensar. Eu tomo decisões tão rápidas que me levam a lugares tão incríveis sem nem mesmo pensar. Não vem para o sistema córtex pré-frontal, que é aqui onde tem a razão. Ele vai lá no sistema límbico, é emocional. É isso, faça isso. Quem aqui sabe dirigir? Quem aqui dirige há muitos anos? Vocês, quando vieram dirigindo, agora eu vou colocar a primeira marcha, agora eu vou colocar a segunda marcha. Ou não, não é automático isso? Vocês são inconscientes, competentes do hábito de dirigir. Imagine você transformando isso para finanças, para os negócios, para o palco, para a persuasão, para a oratória. Ótimo. Entrando para a advocacia, não é só para a advocacia. Gestão de processos é o que tem sido falado nessa imersão. Tecnologias e ferramentas é o que tem sido falado nessa imersão. E tem se falado muito sobre os aspectos socioemocionais. Não é só para a advocacia, mas é também para a advocacia. Inverte. Como disse o Dr. Paulo Corrales, missão dada, missão cumprida. Existe uma expressão em latim, datus perficiemus munus, eu como capitão sei disso. Então, se é para acelerar, a gente acelera. Se é para tranquilizar, a gente cumpre a missão da melhor maneira possível e com tranquilidade, né? O mesmo semblante. Datus perficiemus munus é a expressão em latim do missão dada, missão cumprida. Tem uma expressão, que inclusive está na minha espada de cadete quando eu me formei, que eu pedi para colocá-la. Não nos pergunte se somos capazes, dê-nos a missão. É por isso que eu estou nesse palco hoje. Obrigado. Obrigado. Eu não sou mentorado do Paulo Corrales, eu apenas estou cumprindo um comando, que foi gere valor para o sistema. Gere valor para o DVX, e eu tenho gerado valor para o DVX de várias maneiras, então eu tenho compensado, e por isso ele tem me honrado para falar algumas palavras aqui. Olha só, mas é também para a advocacia. Senhores do direito, está escrito aqui, tá? Clientes infelizes, eu estou lendo para você, tá? Clientes infelizes. Se você sabe tudo de direito, doutor Alessandro, o seu cliente está infeliz. Peraí, mas eu sei tudo direito, eu entrego tudo direito. Pois é, o seu cliente está infeliz. É necessário que você entenda de gestão. É desejável que você entenda da mente humana, das pessoas. Foi o que o Matheus Ribeiro disse tanto. Entenda mais de pessoas, é desejável. E é inovação o último ponto. Aquele que vai te colocar lá em cima foi o que o Pablo Marçal falou aqui. O Pablo Marçal falou isso, basicamente ele falou isso. Por que vocês não estão na internet ainda? Porque ele está lá em cima, tá bom? Então, quer mais dinheiro? Gere mais valor. Quer mais conhecimento? Compartilhe o que sabe. Quer mais oportunidades? Ajude outras pessoas a crescer. Estou escrevendo só aquilo que todo mundo falou aqui desde o começo, certo? Eles falaram isso.
Eu estou escrevendo isso para vocês. E aqui a gente vai começar a trabalhar a questão dos bloqueios. Muita gente não prospera e não ganha dinheiro porque acredita que isso é ganância, acredita que Deus não deu essa ordem, acredita que meus pais não querem isso, acredita que é errado. Ambição é diferente de ganância. Ambição é você se dar o seu tamanho. Qual é o seu tamanho? O seu tamanho é você que dá ou é o outro que dá? Porque se você não tiver mentalidade de crescimento, você ficará do tamanho que o seu chefe ou que a hora-aula da minha faculdade me dava, ou que o salário como policial militar me dá. Mas eu nunca me contentei com isso. Porque a maioria das pessoas, nesses meios, tanto os professores, tanto os policiais militares, eles se contentam com esse tamanho. E ficam desejosos de um aumento salarial. E ficam muito bravos quando vem 5%. E colocam a culpa, claro, naqueles que deixam de dar o valor. Mas se você tem a capacidade de empreender e prosperar, por que não fazê-lo sem prejudicar aquilo que você já faz? Então, a primeira pergunta, você tem mentalidade de crescimento, tem desejo, tem ambição, não ganância. A ganância é tirar o que é dos outros. Ambição é querer crescer mais. Queimem as pontes atrás de vocês. Eu, então, em 2019, na pandemia, muita gente teve dificuldade financeira, eu fui um deles. Em 2021, eu tive sérios problemas financeiros. Eu acreditava, em 2019, que o mercado ia se abrir para palestras, para eventos, e foi o contrário, entrou pandemia. Então, tudo aquilo que eu investi se perdeu. Eu saí da empresa da minha família para me dedicar apenas a mim, aos meus eventos, e tive um imenso prejuízo nisso tudo. Minha filha nasceu, então a gente se dedicou extremamente lá, não tive capacidade de converter isso para o digital, e pronto. Em 2021 para 2022, eu resolvi queimar as pontes daquilo que estavam atrás de mim. Mesmo com todo o desejo de continuar dando aula, eu saí de um dia usando um terninho bonitinho para subir em escadas e ajudar os operários da minha empresa a montar sistemas de combate a incêndio. Aquilo que eu fiz quando eu comecei lá atrás, que a empresa foi montada pelos meus pais, mas por mim também, quando eu tinha 14 anos, que eu entregava equipamentos de moto, com 16 anos eu entregava, com 14 anos eu lixava extintor, pintava o chão, e a empresa hoje tem 28 anos, eu me afastei para servir ao direito e ao funcionalismo público. Eu me vi de um dia com status, mas sem dinheiro, para no outro dia, com jaleco, e ajudando a instalar equipamentos de combate a incêndio para empreender, pegar a empresa e subir. Só que quando eu voltei para a empresa, eu descobri que a empresa estava quase que falida. Então eu tinha minhas dívidas e agora eu tinha as dívidas da empresa, porque eu entrei como sócio. Então eu tinha duas dívidas gigantes. Queimar as pontes é fundamental. Queimar as pontes é fundamental. E eu precisava do horário que eu me dedicava à faculdade, as horas, aulas que eu ganhava miseravelmente, para conseguir gerar dinheiro e fazer dinheiro. E hoje, depois de 3 anos, graças a Deus, eu consigo ter dinheiro suficiente para voltar a me dedicar às palestras que eu estou me pagando. Eu tenho uma videomaker aqui que eu estou pagando. Que eu tenho condições hoje de prosperar cada vez mais, porque eu resolvi queimar as pontes atrás de mim. Essa expressão aqui, eu não sei se vocês já sabem, a expressão original, na verdade, era queimar as naus. Um dos generais da Siracusa, lá na época da Grécia Antiga, ele foi invadir Cartago. E, claro, na África, sempre que as naus desembarcavam, eles começavam a perder a guerra, os soldados saíam correndo, quase que perdendo, entravam nos navios, nas naus e voltavam para Siracusa, ali na região italiana.
Esse general, diz a história, que assim que as suas tropas desembarcaram em Cartago, ele mandou queimar as naus. Ele mandou queimar todos os navios, porque assim, ou o soldado morreria no campo de batalha, ou ele venceria a guerra. E foi vencida essa guerra. E isso aconteceu várias vezes por diferentes generais romanos, depois tem uma história aqui também no México, que fizeram exatamente a mesma coisa. E daí a expressão, que é uma expressão aqui portuguesa, queimar as pontes. Queime as pontes atrás de você, se essa ponte continuar te levando para o mesmo tamanho que você tinha e que não te cabe mais. O lugar é pequeno, o lugar é estreito, fazendo referência ao rabino Newton Bonder. O lugar é estreito, não te cabe mais. Ou você queima as pontes atrás de você, ou você volta. Se eu não tivesse queimado as pontes da faculdade, se eu não tivesse pedido demissão de verdade, no primeira dor de barriga, eu teria voltado para minha coordenadora, me dá mais uma aula aí. E ela ia encher minha carga horária de aula. Ela me dá de segunda a sexta-feira. Mas eu pedi demissão e fiquei desesperado. Me dê a demissão, me dê. E deram. E aquilo foi um alívio. Eu falei, bom, agora não tem mais para onde ir. Agora eu faço a minha empresa, que eu sou sócio, que tem uma dívida, que soma com a minha dívida, prosperar, ou eu não tenho mais para onde ir, ou minha filha não tem condições, né? Porque o consignado do Banco do Brasil já estava no teto. Então eu saí de uma dívida de 300 mil, semana retrasada, consegui fechar um contrato em 2 horas de 400 mil reais de uma das obras que estava travado. E o que todo mundo fala aqui, eu estou começando, tá? Então não estou falando de dinheiro, porque tem muita gente aqui que fatura infinitamente mais que eu, mas eu estou dizendo que desde novembro, dezembro do ano passado, quando eu resolvi me colocar nesse ecossistema, no ecossistema do clube de empresários, que tem 2 amigos aqui, nesse ecossistema, apenas o fato de estar do lado dessas pessoas, as coisas têm batido de modo diferente na minha conta bancária. Não estou falando só de trabalho, não. Não estou só me cansando, não. É conta bancária. De onde que isso está vindo? Não sei. De Deus. Só pode ser. Então eu quero te mostrar isso. Eu sempre desenvolvi esses métodos, só que hoje eu consigo falar desse método com clareza, porque o último eu já vou dar letra para você, é o resultado, a prosperidade. E se eu não tinha resultado, eu me bloqueava para, puxa vida, mas eu tenho método, mas eu não estou tendo resultado, como é que eu posso falar sobre isso? Mas hoje eu consigo te falar um caminho. Veja, primeiro, na vida, tudo é em espiral, não é na mesma linha. O que o Pablo Marçal disse aqui, se você tiver a mentalidade linear, não foi combinado, né? Se você tiver a mentalidade linear, você não vai. Para mim, é em espiral. Porque a gente roda, faz uma rodada, treina, testa, põe para rodar e deu certo, a gente sobe um degrau. Depois a gente põe para rodar de novo, repete o mesmo ciclo e sobe um degrau. Tem muita gente que trabalha, mas fica rodando no mesmo nível. A vida não é isso, a vida é subir de níveis. A vida é subir de níveis. E esses 3 pontos em que cada rodada você vai subir, eu chamo de espiral da vida extraordinária. Primeiro você destrói aquilo que está te segurando. Você queima as pontes atrás de você. Depois você vem para a fase da criação. Você vai fazer germinar. Você vai fazer brotar. E por último você vai para o trabalho, para a realização. Você vai saber colher o fruto. E essa imagem aqui, criada por inteligência artificial, toda ação, a partir do meu relato, para dizer o que era cada uma dessas, é incrível. Porque tem muita gente que faz muito, só que na hora de pegar os louros, na hora de olhar para o quadro e falar assim, eu sou foda.
Você tem receio, você não aceita o sucesso. E você tem que aceitar o sucesso que Deus te deu. Seja no dinheiro, seja em casa, seja no amor, seja na parte física, seja na parte mental. Todo mundo aqui tem algo muito, muito incrível que realizou. Por que você não está falando isso para as pessoas? Por que ninguém sabe disso? Por que você se isola disso? Você tem receio? Tem medo? Tem vergonha? Cara, mas o seu resultado, a sua realização pode ser algo incrível para mim. E é. Aí, voltando aqui, né? Eu, a partir daqui, resolvi, inspirado, porque tem algo que aconteceu comigo nesses meses. Sempre fui uma pessoa grata a Deus, religiosa, só que de um tempo para cá, eu não falo que eu falo com Deus, mas, ou melhor, eu não falo que Deus fala comigo, mas eu falo que eu falo com Deus o tempo todo. Não teve nenhum dia, nos últimos meses da minha vida, aliás, anos, né, desde que eu saí da faculdade, que eu não vou dormir falando com Deus e não acordo falando com Deus, que eu não sou grato e que eu não mentalizo aquilo que eu quero todos os dias. E às vezes ele sussurra no nosso ouvido, né? Talvez um dia serei digno demais, mas ele sussurra e aponta caminhos. E a partir disso, 3 fases: destruição, criação, realização. Eu resolvi criar uma alegoria com a passagem dos Hebreus, né, professor Abraham? Então, a primeira fase de destruição é o êxodo. Ilumine as sombras, quebre as correntes, encerre o ciclo, perdoe e perdoe-se. Depois você vem para o deserto. O professor Abraham estava me dando uma aula ali atrás. Ele falou que no deserto nem todos vão conseguir passar. Aliás, nenhum deles passaram. Porque a mentalidade, se você não tiver a mentalidade daqui, você volta para cá. Isso é louco. Ah, mas eu quero destruir. Tá, mas se você não tem a mentalidade aqui, o que eu ia fazer? Eu ia pedir emprego numa outra faculdade. Mas eu ia continuar sendo um professor assalariado que não pagava um boleto pesado da minha vida. No deserto, sonhe sem limites, projete com clareza, planeje com sabedoria, organize e mentalize. Cada uma dessas palavras não são só palavras soltas, cada uma dessas palavras de verdade. Nos meus trabalhos, na minha mentoria, naquilo que eu faço, eu trabalho. Cada uma dessas fases aqui eu posso perder meses, entre aspas, ganhar. Porque tem pessoas que ela precisa aprender a sonhar. Eu vi uma frase esses dias, e eu reproduzi. Não quero nem saber, eu ouço frase, eu reproduzo, porque é assim que a gente aprende. Pare de pedir conselhos para quem não sabe sonhar. Pare de pedir conselhos para quem não sabe sonhar. Se aquela pessoa não sabe sonhar, por que você está pedindo conselho para onde ir para ela? Então tem gente que não sabe sonhar, ela sonha limitada. Como ela não consegue enxergar ela aqui, o sonho dela é um sonho pequenininho. Ela quer um carrinho. Ela quer um carrinho humilde na garagem. Não é sobre isso. E depois, na realização, e tem gente que não sabe e tem gente que não sabe mentalizar, que é diferente. Existe um princípio, um princípio egípcio, Egito Antigo, que está na obra chamada Caibalion. O primeiro princípio hermético, eles falam que é o princípio do mentalismo. Digite aí no YouTube, Lúcia Helena Galvão, que é aquela filósofa maravilhosa, e escreva aí Princípios Universais ou Caibalion, Lúcia Helena Galvão. Ela vai te dar uma aula que você vai falar, gente, mas peraí, ela está falando de neurociência? Não, ela está falando de 5.000 anos antes de Cristo. Lúcia Helena Galvão. Sabe quem é, né? É maravilhosa.
Maravilhosa. Ela é uma das criadoras da Acrópole, né? Que é aquela escola de filosofia. Maravilhosa, maravilhosa, incrível. Uma capacidade uma doçura para ensinar coisas tão complexas. E depois, você vem para Canaã, para a realização. Desafie-se mais. Ative, mas também persevere. Porque não adianta você começar a agir e depois de 3 meses falar assim, mas eu não tive resultado ainda. Depois de 3 meses, você acha que você quem? Você é o Pablo Marçal? É um pouco mais difícil. Então, persevere. Colha os resultados. Tem gente que não sabe colher resultado. Desfrute e compartilhe. Você está ativando e está perseverando, tá? Em que sentido você diz colher o resultado? Você vai ganhar grana com isso e vai investir mais e mais? Ou se você estiver falando de prosperidade financeira, tem que ter dinheiro. Se eu estou falando que eu fiz isso para ganhar dinheiro, tem que ter dinheiro. Agora, pode ser que você tenha feito isso para ter mais união na sua família. Tá. Se você está buscando união da sua família, os resultados é ver pessoas da sua família próximas de novo. Eu não sei. Isso aqui é um modelo, é um mapa geral de acordo com o que você quer. Se você está falando de resultado financeiro, a gente precisa ver a sua conta bancária. É disso que se fala. Né? Agora, você está falando de profissão, é entender onde é que você está na sua profissão. Empreender o que você construiu. Se é conhecimento técnico, se é cognição, que curso que você fez, que evento que você veio, que faculdade que você está fazendo. Então, depois de um ciclo, finalizei o primeiro semestre do curso numa faculdade X. Cara, que incrível! Agora, então, é isso. Então, estamos aqui no êxodo na destruição. Aí eu vou passar bem rapidamente, tá? Porque a gente já leu. Ilumine suas sombras, 1. Essa é uma expressão de Jung. Não quer dizer que é para você viver nas suas sombras. Ilumine-as. Vamos falar sobre ela, vamos resolvê-la e vamos deixá-la pequenininha. Quebra as correntes. Muitas pessoas têm consciência, mas não conseguem tirar os grilhões dos pés. Como é que a gente dá uma machadada nela e começa a andar? Encerre o ciclo. Por isso que, pais, vocês precisam encerrar o ciclo vicioso que os seus pais criaram em você nas próximas gerações. Pode ser que você nunca resolva isso com o seu pai. Tudo bem. Pode ser que ele nem esteja mais na terra. Tudo bem. Mas para o seu filho você precisa encerrar esse ciclo. Perdoe e perdoe-se. Como é difícil isso. Um dos dois é muito difícil. Perdoar-se ou perdoar o outro. Mas sem o perdão, você não prospera. Que seja seu. Lá no deserto, na criação, sonhe sem limites. Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Projete com clareza. Eu vou ensinar vocês a projetarem. Projetar com clareza. Sonhei algo, quero algo. Eu vou escrever esse algo. Escrever. Eu vou escrever o algo. Tá? Com clareza. Então, o que você quer? Você quer uma casa? Tá bom. Então, me fala qual que é a cor, qual que é o tamanho, qual que é o cheiro, quem que estará com você quando você construir essa casa, o lugar. Eu quero uma casa. Quantos quartos? Tem pé direito alto? Qual que é a porta? Projete com clareza. Deus e o universo atendem a clareza. Tudo bem? Depois que você projetou com clareza, agora é planejar. Com sabedoria, hein? Então você vai colocar prazo agora. Quando que eu quero essa casa? Eu quero essa casa daqui 5 anos. Tá. Quanto que essa casa vai custar? Olha, acho que para construir uns 500 mil. Eu quero que seja uma casa de uns 2 milhões, então para construir vai ser 500 mil. Legal.
Quanto que você precisa ter dinheiro no bolso mês que vem para começar a colocar o primeiro tijolo ou entrar num financiamento do terreno? Eu preciso de R$500 a mais no orçamento, R$1.000. Tá, e o que você vai fazer para ter esses R$500? Ou você vai investir, você vai tirar de algum lugar? Agora você já está planejando. É a hora de fazer conta. É a hora de buscar mais renda. É a hora de tirar custos da sua vida desnecessários. Você vai guardar. Você vai falar com o assessor financeiro. Você vai conectar com pessoas. Que tem muita gente que planeja sem limites, né? Eu não falei que é sonho sem limites? Tem gente que sonha com sabedoria, né? Aquele sonho contínuo. E na hora de planejar, faz um negócio gigante. Aí é onde fale. Vai falir. E depois, organiza isso direitinho e vem para a mentalização. O que é mentalização? Quem ali já leu o livro The Secret, O Segredo, ou já assistiu o filme? Já? Sim ou não? Ele é perfeito. Ele é ótimo. Só que não venha acreditar que você mentalizar todos os dias, as coisas vão se criar. Você percebe que existe um processo inteiro antes para chegar até aqui? Depois que você chegou até aqui, você já tem com clareza o que você quer, para quando, de que forma, quanto que custa. Agora sim, todos os dias na sua vida, promete para mim, você vai mentalizar isso. Todos os dias antes de dormir e quando acordar. Todos os dias. Todos os dias. Que seja por 5 segundos, ou que seja uma meditação de meia hora, não sei. Mas a verdade é que quanto mais você fizer isso, mais aquilo vai ficar tão claro. Eu tenho coisas hoje que assim, eu preciso de 15 segundos para enxergar um filme inteiro. Eu sinto o calor, o frio, eu sinto a temperatura, porque eu já estou fazendo isso há anos. E as coisas estão cada vez mais perto. E aí, a gente vem para a realização, desafie-se, é o que vocês estão fazendo aqui. Ative e persevere, colhe os resultados, desfrute e compartilhe. Indo para o final, tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mas você entende que não é só uma oração? É uma oração com força, com fé, com clareza, com uma destruição das barreiras, das pontes, com planejamento, com organização. Aí agora, depois de tudo isso, você coloca na mão de Deus. Mas você já fez sua parte, você está fazendo sua parte. Aí sim, eu entendo que Deus vai agir por nós. E eu quero então finalizar contando essa história dos 4 acampamentos de Moisés, a partir de uma interpretação racídica, que é uma interpretação hebraica do Rabino Newton Bonder. Rabino Newton Bonder, ele escreveu uma obra, várias obras, é um grande estudioso. Ele escreveu uma obra chamada Alma e Moral. Tem uma peça de teatro, tá? Tem uma peça de teatro. Nessa interpretação, quando Moisés, com o povo hebreu, de frente para o mar, depois de ter saído do Egito, tendo o faraó, com o coração endurecido por Deus, se aproximar do povo judeu, começou a haver um desespero e uma descrença na autoridade e nos caminhos de Deus que Moisés falou. E nesse momento, 4 acampamentos se formaram. O primeiro acampamento queria voltar e se subjugar ao Egito. É a sua mentalidade. Você dá um primeiro passo, dá errado, você quer voltar para trás. O segundo acampamento queria voltar, mas para lutar, para brigar,
para tentar desfazer o passado, para tentar fazer do lugar estreito um lugar melhor. O terceiro acampamento, em um ato de desespero, queria se jogar no mar. O quarto acampamento queria apenas ajoelhar e rezar, sem nada fazer. E então Moisés, falando com Deus, Deus disse, mas não é isso. Diga ao povo de Israel que marche. E segundo essa interpretação, o mar não se abriu facilmente. O povo hebreu avançou sobre o mar, agindo com fé. E quando a água já não dava mais, o mar se abriu. E o povo hebreu passou. Eu finalizo então com uma determinação para vocês. Queime as pontes dos lugares estreitos que não te pertencem mais. 2. Haja com fé, mas se movimente. E 3. Não espere a clareza do caminho para ir para cima. Porque se o povo hebreu esperasse o mar se abrir para andar, nada aconteceria. E normalmente a nossa vida e as mudanças são feitas exatamente assim. Queimando as pontes, caminhando e agindo com fé antes que as coisas todas estejam claras para a gente. Mas uma hora vão se abrir como abriram para mim. Abrirá para todos vocês. Obrigado, gente. Valeu, Rafa. Parabéns. Obrigado. Deixa